Gente, antes de tudo, olá, estamos aqui de novo com mais um vídeo, contando mais histórias. E eu gostaria que você, primeiramente, apertasse aí o botão inscreva-se e desse também o seu joinha no final, tá bom? E compartilhe esse vídeo no seu WhatsApp, no seu Facebook, para que os seus amigos vejam, nos assistam e que a gente vá ganhando, esse canal vá ganhando mais e mais inscritos a cada dia, tá? Nós precisamos de número de pessoas inscritas no nosso canal. Gente, vou contar uma história para vocês do quando eu estudava na Caxiral, na União Caixeiral. A União Caixeiral é uma das escolas mais antigas da cidade de Parnaíba. Era a escola do comércio da União Caixeiral, escola comercial da União Caixeiral. Depois mudou para Unidade Escolar União Caixeiral e depois ficou, né, como escola técnica também. E lá pela década, no início de 90, 91, 92, por aí, 93 eu acho, a gente fazia a oitava série na Caxiral. E tinha a turma da oitava série, nós tínhamos o professor de história, que era o Gilberto Escócio Duarte Filho, o Gilbertinho, filho do professor Gilberto. E as aulas do Gilbertinho eram aulas, desde a sétima série, aulas de história. Ele era nosso professor de história. E as aulas dele, sempre no final de cada aula, ele colocava um teste, uma somatória. Ele colocava lá 5 questões e a gente tinha que definir se aquelas questões que ele havia colocado, se todas as questões, se as questões estavam certas, se o texto da questão estava correta, com o texto do livro, com a aula que ele tinha dado. Então você tinha que conhecer o texto da aula que ele havia dado e você tinha que ali ver se o que ele estava falando em cada questão, se era relativo e era verdadeiro ao assunto que ele tinha dado na sala de aula. Então, as somatórias das alternativas verdadeiras. Então você tinha que ir lá marcar as alternativas, os textos que eram verdadeiros, que coincidiam com a aula que ele havia dado, com o capítulo da matéria do livro que ele havia dado, de história. E também, às vezes, tinha a somatória das alternativas falsas. Normalmente, ele dava pontos. Toda a somatória dele, toda a aula dele, somatória, tinham pontos, né? E aí você ia acumulando os pontos e tinha alunos que quando chegavam no final do mês não precisavam fazer provas porque a somatória dos pontos já dava a nota média, já dava a nota o 10, né? Já chegavam lá com 10. E a gente tinha muitos alunos bons, tinha o Luiz Gustavo, que é da LL Eventos, a gente tinha o Bira, que hoje é policial aí da Polícia Militar do Piauí, na minha classe. A gente tinha mais umas 2 garotas muito boas também em história, né? A gente tinha uns alunos bons em história, né? E geralmente eu sempre fui muito aplicado nessa matéria, né? Em história. E geralmente eu acertava as somatórias. Eu não fazia prova de história, né? Todo mês eu já estava com meu 10 lá garantido. Eu lembro também da aula de OSPB, em que na oitava série eu fui, sabe assim, me surpreendeu a oitava série, foi maravilhosa, né? Foi um ano que eu não fiquei de recuperação, foi um ano que quando chegou na prova final de novembro eu já estava passado em todas as matérias. E história então, quando chegou em novembro eu tinha ponto suficiente até para emprestar para quem quisesse, né? Mas nisso tudo, ao chegar ao final do ano, o professor Gilberto, o Gilbertinho, né? O Gilbertinho, que dava aula pra gente de basquete, eu jogava também no time de basquete da Caxiral. Aliás, eu nem jogava, né? Eu nem jogava, treinava com eles lá, mas não jogava no time. O que acontecia? No final do ano tinha, ao invés de a prova final de história, tinha o debate entre a oitava série A e a oitava série B. Na oitava série A, os 5 garotas lá, não é? O time da oitava série A era muito bom. Eles tinham alunos muito bons na oitava série A. E na oitava série B tinha muitos renegados, que eram bons em diversos esportes, ganhavam pontos praticando diversos esportes. Mas na sala de aula não eram tão bons, então a gente só tinha 3 bons, como eu falei para vocês,
E lá eles tinham o time deles, os 5 eram bons mesmo de história. E aí havia o debate final. Então, a matéria de história em novembro não tinha prova, era um debate. A oitava série A contra a oitava série B, para acertar as questões de história. A classe que acertasse o maior número de respostas ganhava 10, a classe toda passava de ano em história. Passava de ano em história. Não ficava de recuperação, era 10 para a classe que ganhasse o debate. A classe perdedora teria que fazer prova final de história. E aí, meus amigos, o que aconteceu? Nós tínhamos alguns alunos que precisavam de muitos pontos nessa matéria, né? Eu lembro do Juan, que é filho do Carlitos, lá do Bar Carlitos da Praia de Atalaia, que estudava com a gente. O Juan, ele estava passando, ele estava necessitado demais de fazer uma pontuação boa para passar de ano em história. E o Juan sempre foi forte, né? Bombado, academia e tal. E não sei se parece que ele lutava jiu-jitsu, umas coisas assim. Era um atleta, muito forte ele. E eu, como sempre, magrinho, rapaz, eu era só palito. Eu, para segurar a minha calça na cintura, eu tinha que pegar o cinto, cortar no meio e fazer o buraco para poder enfiar a fivela, de tão magro que eu era, que o buraco que vinha no cinto passava, era longe, né? Vinha um buraco aqui, né? Então eu tinha que cortar, passava, era longe. Eu era muito magro, gente. Aí, o que acontece? Chegou no debate, um debate muito bom, a turma da oitava série A acertando tudo, a oitava série B, né? Também os meninos acertando as questões, errando algumas. E na primeira fase do debate, terminou empate entre as duas turmas. Terminou empate. Né? Inclusive a oitava série A levando um pouquinho de vantagem. E a oitava série B muito na expectativa da final, porque na final seria escolhido os 5 alunos que iam para a frente, né? Na primeira fase foram sorteados aluno por aluno, teve um sorteio de alunos para responder as perguntas. E incrível, na primeira fase, no sorteio das perguntas, me chamaram. E eu não soube responder. E aí a classe toda ficou preocupada. Poxa, se o Jean não sabe responder, errou a resposta, nós estamos perdidos. Né? Estamos perdidos. E aí, minha gente, foi incrível, porque quando chegou... Só um instante. Gente, aí quando chegou na segunda fase do debate, uns 5 alunos de cada turma para a mesa, os 5 melhores, para responder as perguntas finais. E as perguntas eram sobre Segunda Guerra Mundial, tá, os últimos eventos, né? Os últimos eventos do século passado, claro, né? E o pós-guerra, Guerra Fria, a formação de novos países. E aí, meu amigo, a oitava série B começou a se dar bem. Os meninos começaram a responder. Os 3 primeiros responderam bem. Na quarta pergunta, eram 5 perguntas, na quarta pergunta, os 2 alunos de cada turma erraram. E na quinta pergunta, o último aluno da oitava série A errou também. E eu fiquei com a última resposta da minha turma. Então eu era o último a dar a resposta. E a pergunta era sobre o que tinha acontecido com Lenin, né? Lenin, o que tinha acontecido com ele no período da Guerra Fria, né? Que aí eu tinha que falar sobre... A resposta tinha que falar sobre ele como morreu, após ele ter se exilado, fugido para o México e tudo. E aí, minha gente, não é que eu acertei a resposta final e a turma da oitava série A ganhou o debate final. Agora vocês imaginem a festa, aquele auditório da Caxeiral, que hoje não tem mais auditório, acabaram com o auditório da Caxeiral, com aquela reforma que foi feita, né? Acabaram com o auditório da Caxeiral, não tem mais, aquela sala do professor Gilberto. Né? A festa da oitava série B e a oitava série A, e os meninos lá chorando. E a oitava série B comemorando.
Cara, foi assim, foi como se o time tivesse ganho um título num jogo. Porque foi um jogo, né? E esse Juan que eu falei pra vocês, filho do Carlitos, o Juan me pegou, ele forte, é um magrinho, me botou no ombro dele, ele mais o Bira, e saíram correndo pelos corredores da Caxeiral, passando de sala em sala, como se eu fosse um troféu, um brinquedo, e subindo e descendo aquelas escadarias. Vencemos, 10 pra turma toda! Meu Deus do céu, a Caxeiral tem muitas histórias, a Caxeiral teve muitas histórias, foi um período muito bom, né? Venceram, todo mundo tirou, todo mundo ficou com 10. A minha turma não precisou fazer a prova final de história, né? Antes do debate começar, eu dei um susto neles, porque eu cheguei atrasado. Eles já estavam tudo preocupados, achando que eu não ia. E eu fiz isso só de pegadinha com eles. Eu era moleque demais. Logo eu vinha todo dia, eu ia pra Caxeiral do Catanduva, lá perto do aeroporto, pra Caxeiral no centro de bicicleta, de manhãzinha cedo. Então, quase sempre eu chegava ali na hora limite de bater a campainha para entrar. E nesse dia eu me atrasei. Quando eu cheguei já estava todo mundo no auditório. E já tinha uma turma que estava triste e outros me esperando lá no portão. Quase que eu apanho. Aí no final eles terminaram fazendo isso, me carregando nos braços. Foi bom, foi gostoso. Quantas histórias a gente tem para contar da União Caxeiral, foi maravilhoso. Eu lembro também de um episódio já fazendo curso de contabilidade, que era à noite, né? Normalmente eu entrei na Caxeiral aos 5 anos de idade, fiz o pré-escolar, pela manhã, depois da primeira à quarta série à tarde, que era chamado primário. Estudei em todas aquelas salas ali do prédio da Caxeiral. Aí depois pela manhã fui para o ginásio e à noite fiz o curso técnico de contabilidade, né? E aí estava na contabilidade, acho que o ano foi em 94 ou 95, o Luciano lá do Mato Grosso, infelizmente ele faleceu. O Luciano tocava violão, ele tocava numa banda aqui em Parnaíba chamada Oste Banda, ali perto da prefeitura da Rua Itaúna. Então o Luciano ele tocava violão e aí era aniversário da Caxeiral. E cada sala tinha que apresentar alguma coisa. E ganhava ponto. E aí eu disse, rapaz, e aí, o que a nossa turma vai apresentar? A nossa turma tinha a Ana. Sabe quem é a Ana? A Ana trabalha no Sesc. Cara, tanta gente boa, né? Tanta gente boa. Tinha a menina que era filha do Chico da Loja, tinha gente de igreja evangélica, tinha o Alfredo, ali do bairro de Fátima, né? A gente tinha uma turma, meninos do Buriti dos Lopes. Cara, o Buriti dos Lopes era uma saga para eles virem e retornarem na Guanabara de meia-noite pro Buriti. Era incrível isso, né? As meninas da Coroa que estudavam com a gente. Eu me lembro da Silvana que trabalhou na Parnalto. Trabalhei até com ela também na Parnalto. Também estudava ali, também fazia o curso de contabilidade. Cara, tanta gente boa. Sueli, que era ali trabalhava no depósito Sueli, né? Tanta gente boa da Caxeiral. Os meninos aí, filho do Caboclo, né? O Edilson, que é o dono ali do Caboclo Motopeças, e a Edilma, que é dona da loja Contágio aqui em Parnaíba. Eles também estudavam lá no curso. Desde o ginásio, estudaram comigo, desde o ginásio, né? E aí fomos pro curso de contabilidade também juntos. E aí a nossa turma tinha que apresentar alguma coisa para ganhar ponto, que valia ponto. Então, aniversário da Caxeiral, o Luciano tocando violão, e aí o Bira, ó Bira, o Bira, bora, Nico, é tu que vai apresentar alguma coisa. Tu não é poeta, eu escrevi umas poesias, né? Eu escrevi umas poesias e tal, aquela coisa de garoto, adolescente e tal. E eu escrevia poesias, depois eu vou ler umas aqui para vocês. O que nós fizemos? O número que a gente apresentou. Eu escrevi uma poesia em homenagem a Caxeiral, li a poesia lá no auditório da Caxeiral, o professor Gilberto, finado Gilberto, né? A dona Eneida, e rapaz, tanta gente boa, né? Infelizmente algumas pessoas já faleceram. O seu Joninho, um abraço. Aí, depois de apresentar a poesia, nós fechamos o número com uma música. O Luciano fazendo solo no violão e a música.
A Desconhecida, do Fernando Mendes. E na época, eu era apaixonado por uma garota que também estudava lá. E eu tive mesmo, e ela estava na plateia, e eu dediquei a música para ela. Na frente de todo mundo ficou olhando assim, já. Olha aí. E cantamos a música A Desconhecida, de Fernando Mendes, né? E não tinha nada a ver com nada, que era o aniversário da escola, mas não tinha que apresentar o número. Apresentamos. E eu cantei essa música A Desconhecida, do Fernando Mendes, lá no auditório da Caxiral, e ganhamos lá o nosso pontinho, né, nas matérias que a gente precisava. Cara, a gente fazia tudo para ganhar ponto, para passar de ano, até desfilar no 7 de setembro, aguentar de 6 horas da manhã até 11 horas o horário. A Caxiral normalmente era a última, a penúltima escola que desfilava no 7 de setembro, gente. E a gente tinha que estar lá cedo. O professor Gilberto marcava 6 horas da manhã e ele andava, o velhinho andava observando pilotão por pilotão se todos os alunos estavam ali, alinhados na posição certa, se os sapatos da gente estavam engraxados, se as meninas estavam com a saia correta ali, rente no joelho, se estava todo mundo com a blusa da farda da Caxiral engomada, né? E se a gente estava desfilando de forma correta. Era o desfile, a gente tinha que marchar corretamente. E se você não estivesse marchando corretamente, sempre tinha um ou dois brincalhão, meu amigo, pegava um tapa na orelha, era expulso do pilotão e tomava uma suspensão de no mínimo uma semana. O professor Gilberto era duro, o velhinho, né? E era muito bom, rapaz, agora imagine, né? 7 de setembro a gente tinha ido para uma festa no Sesc Beira-Rio, a minha turma todinha, e todo mundo... Teve gente que saía da festa 7 de setembro, direto pro desfile, direto para ir desfilar no outro dia de manhã. Chegava em casa, só tomava um banho, vestia a farda e corria para desfilar, nem dormia. Aí imagine o tipo de desfile que saía muitas das vezes do pilotão da minha turma, que era a última turma, né? A do terceiro ano do curso de contabilidade. Ei, gente, que turma é essa, viu? Gente, é o que eu tenho para hoje, tá? Amanhã eu conto mais histórias para vocês. Compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva no meu canal. Um abraço para todos vocês que estão me assistindo, tá? Um abraço.